Agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar da atual conjuntura política e econômica. Nós temos aqui como convidados o Márcio Holland, ex-secretário de Política Econômica, professor da Fundação Getúlio Vargas, e o Rubens Figueiredo, cientista político e consultor da Fundação Espaço Democrático. Rubens, Márcio, boa noite. Boa noite. Vamos começar falando de uma coisa mais específica, que foram as surpresas de hoje. Federal Reserve corta os juros, o Banco Central aqui do Brasil divulgou uma nota indicando, indiretamente, que podemos ter também corte adicional da Selic, quando todo mundo achava que já tinha parado. Márcio, você acha que o caminho é esse? O Fed agiu corretamente? O Banco Central aqui no Brasil deve também reduzir os juros? A situação é para isso? Então, tem uma discussão sobre os impactos do coronavírus na economia, no mundo, e que não está resolvido, né? Ou seja, há uma incerteza muito grande sobre os efeitos dessa nova gripe, desse novo vírus, sobre a atividade econômica, sobre a produção industrial, sobre investimentos internacionais, sobre exportações no mundo, e que não está resolvido. O que nós sabemos até agora é que, dado o grau de incerteza da disseminação desse vírus e do impacto dele, das mutações em geral, poderia afetar comércios mundiais, investimento mundial, e isso mexeu com os mercados financeiros. A decisão do Banco Central dos Estados Unidos de hoje, no intervalo mais ou menos hoje no meio do dia, uma decisão não programada, inesperada, como você mesmo disse, extraordinária, ela causa surpresa. Primeiro porque ou o Banco Central dos Estados Unidos tem muita informação que nós não temos, de severidade desse evento e de severidade do impacto dele, ou o Banco Central americano está errado. Então não há meio termo. Não me pareceu uma decisão de bom senso. Até porque, aquilo como você já falou, a reunião do Comitê de Política Monetária Americana está prevista para 2 semanas, menos de 2 semanas. Então ele poderia muito bem ter esperado. Não é uma crise financeira internacional como a de 2008, não há um problema de liquidez, não há um problema de empossamento de liquidez em geral no sistema financeiro e bancário internacional. Ao mesmo tempo, o comunicado do Banco Central ao final do dia, hoje, aqui no Brasil, também não me pareceu prudente. Não me pareceu prudente. Ele colocou uma informação a mais desnecessária para o mercado. Pode botar mais lenha na fogueira. Mais lenha na fogueira. Então, em vez de o Banco Central americano conseguir estabilizar o sistema, que estava muito errático, muito volátil, muito incerto, ele conseguiu o contrário, ele conseguiu colocar uma dúvida sobre o que está acontecendo efetivamente com esse novo vírus, o impacto sobre a economia. Agora, vamos puxar para a política, porque se você tem problemas na economia, fica mais difícil na política. A gente já vê o governo com mais dificuldades para levar adiante a agenda econômica, tem a discussão agora do orçamento impositivo, tem as reformas e tem a posição de Paulo Guedes, que está se colocando aí a urgência de conseguir resultados da economia. Hoje ele falou em 15 semanas para obter os resultados, talvez vinculando as eleições, e com essa possibilidade de a economia piorar. O cenário político, né, como econômico, também é confuso. A gente tem essa convocação para as manifestações do dia 15, que é algo muito temerário, não se sabe muito bem o que vai acontecer, embora me pareça que não existe esse ódio contra o Congresso, toda essa situação. E você tem uma dificuldade natural de se aprovar reformas. Quer dizer, não é, o timing do Congresso não é o timing da opinião pública, não é o timing dos agentes econômicos. Então, isso demanda muita negociação, demanda os partidos se ajustarem, tudo isso é muito mais difícil na medida em que você não tem um grande coordenador político, que você também não tem um presidente que tenha uma grande ascendência sobre o Congresso, como tinha, por exemplo, o presidente Temer. Isso cria uma cultura muito difícil de ser compreendida primeiro e desatada depois. Por exemplo, uma coisa é você ir às ruas dia 15 para apoiar o Bolsonaro. Outra coisa é você ir às ruas dia 15 para ser contra o Congresso. E o ministro Paulo Guedes pediu para os movimentos que seja uma manifestação a favor das reformas, querendo direcionar para uma coisa mais positiva. Mas isso tem a ver com a intensidade de opinião, né? As pessoas não vão para a rua, por exemplo, para pedir voto distrital misto, reforma administrativa. Isso é uma coisa que não acontece na prática. Então, a polarização hoje acontece entre quem apoia Bolsonaro e quem não apoia. Mas eles conseguiram apoio até de manifestações para a reforma da Previdência.
Previdência, que também é uma reforma bastante impopular. Agora, uma coisa que me chama a atenção é essa cobrança em relação às reformas, sendo que o governo não apresentou a proposta dele. Não apresentou a proposta de reforma administrativa, ele jogou algumas discussões aí em relação à reforma tributária, perdeu muito tempo com aquela discussão de CPMF, e é o Congresso que está liderando as discussões com duas propostas em paralelo, outras sendo discutidas. Márcio, você acha que ainda saem essas reformas? Há condições para isso? Veja só, vamos citar o caso de uma reforma que é a mais importante hoje para o setor privado brasileiro, particularmente para a indústria brasileira, que está sofrendo, tem uma ociosidade alta, nós estamos com um nível de desemprego muito alto no Brasil, que é a reforma tributária, né? Eu não consigo imaginar uma reforma tributária do Congresso, aprovada no Congresso, tá? Com o Congresso apenas, sem uma Receita Federal, né? Afinal, quem é o administrador fiscal do Brasil é a Receita Federal, né? Quem é que faz a execução orçamentária e precisa das receitas para prover os recursos para os gastos? É o Tesouro Nacional. Então, o Ministério da Economia precisa do protagonismo nesse processo. É inexorável isso, tá? E ele tem que ser protagonista de uma proposta de reforma tributária. Não vejo sentido do jeito que está indo. Portanto, eu acho que o governo precisa efetivamente assumir um papel de protagonismo nas reformas. Dizer qual é a proposta de reforma que cabe no seu bolso, que cabe na administração fiscal brasileira e defender essa proposta junto ao Congresso de forma consensual ou buscando um consenso, uma convergência dessa reforma. Do jeito que está, o que está acontecendo, Denise, é algo pior, porque nós estamos aumentando problemas de previsibilidade de investimento no Brasil. Esse problema já está se arrastando muito no Brasil. O setor produtivo brasileiro já está sofrendo com esse embate, essa falta de previsibilidade, como o Ministério da Economia vai atuar perante o Congresso Nacional nas inclusive reformas. É a reforma tributária que é importante quando você planeja investimentos de prazo mais longo. Agora, Rubens, fica esse discurso que a culpa é do Congresso. Não é? Para avançar com reforma, sendo que o governo administrativo, por exemplo, ele estava planejando divulgar no começo de novembro, estava pronta, a equipe econômica já tinha esse projeto, aí o presidente quis recuar e foi indo, né? Não é uma coisa simples, né, Márcia? Reforma tributária não é uma coisa simples. Se discute há mais ou menos uns 30 anos uma reforma tributária para o Brasil. Por que esse assodamento agora? Porque a situação chegou num ponto em que, se nada for, como a Previdência. Quer dizer, a Previdência chegou num ponto que não dá para você dever 350 bilhões todo ano, aumentando 50 bilhões todo ano. É impossível. Então, o Congresso tomou o protagonismo e aprovou uma reforma muito melhor do que teria aprovado o Temer, que entrou com uma reforma de coisa de 400 e ia sair com 250. Então, isso foi um movimento muito interessante do Congresso. E não é ruim o Congresso ser protagonista. Eu não acho que seja ruim. A reforma da Previdência saiu principalmente através do Congresso. Agora, o povo na rua xingando deputado e senador, aí fica mais difícil. Inclusive porque a gente já teve várias manifestações, inclusive criticando o Supremo também, e não houve grandes mudanças na posição do Congresso. Por exemplo, a prisão em segunda instância motivou manifestações e a discussão ainda está colocada lá, né? Se fala, por exemplo, na questão da corrupção. Vão para a rua por causa da corrupção. Não se vê nada parecido com o que aconteceu no Mensalão, no Petrolão. Não tem um grande caso de corrupção que chocou a opinião pública. Então, eu acho que vai muito mais dessa polarização e nós não estamos acostumados a ver o Congresso como protagonista. Eu não sei se isso é ruim, o Congresso ter uma proposta, como tem. Tem a do Rauli, tem mais de uma proposta de reforma tributária. E o que me parece interessante nesse momento é que a União aceita perder recursos. Isso nunca aconteceu antes. Agora, Márcio, o andamento da economia depende de destravar essa agenda. Não dá para continuar da forma como está e contar com um crescimento melhor. Eu diria que depende de destravar por uma razão muito simples. Afinal, qual é o sistema tributário a partir do ano que vem para tomar decisões de investimento de médio prazo? Imagina investimento em infraestrutura, imagina investimento no setores que exigem uma maturação de investimento muito alta e que tem que tomar decisões para 3, 5, 10 anos. Qual é o sistema tributário que vai
vai vigorar no país. Enquanto eu não souber isso, eu não saberei qual é a carga tributária que eu vou pagar, eu não saberei qual que é o custo que eu vou colocar na minha produção. É uma coisa absolutamente primária. Talvez seja até melhor, eu não defendo isso, eu defendo a agenda de reformas, claramente, talvez seja melhor dizer ou sim ou não. Não tem reforma esse ano, vai estar como está e deixa o mercado funcionar. Ou tem reforma e vamos resolver isso logo. Mesmo que uma reforma fatiada, parcial, preliminar, é melhor do que absolutamente nenhuma reforma. O que parece que o ministro Paulo Guedes gostaria de ter apenas a fusão dos impostos federais, não mexendo ainda no vespeiro do ICMS. Seria um primeiro passo, deixando a discussão maior para depois. Então, no Brasil nós temos um pouco a mania, Denise e Márcio, de achar que nós vamos fazer a reforma. Né? Vamos fazer a reforma. A reforma da Previdência foi uma boa reforma, ela vai ter que ser mexido de novo daqui 5, 6, 8. Nunca vai existir a reforma. Agora, você pode ir aperfeiçoando o sistema tributário. Você pode ir aperfeiçoando o sistema administrativo, o sistema previdenciário. E isso que o Márcio falou é interessante. Quer dizer, você tem que sinalizar com alguma direção. E talvez esses pontos que você citou sejam um bom começo. E até os estados querem alguma mudança em relação ao ICMS, que tem um desgaste com o excesso de legislação, a forma como é cobrado, embora ainda tenha a guerra fiscal, né, a guerra entre eles, a disputa aí por investimentos, tem um desgaste nesse processo. Essa guerra já está sem munição, né? O sistema tributário brasileiro está tão caótico que os estados querem já fazer uma reforma de ICMS, a União quer fazer uma reforma do PIS/COFINS, do IPI, os municípios desejam fazer uma reforma do ISS, até porque a principal fonte hoje de arrecadação é serviços, né? E, em geral. Ou seja, há um desejo de fazer isso. O problema é a transição. O problema é sair desse sistema em que você tem várias alíquotas, vários regimes especiais, vários benefícios fiscais para um sistema mais normal. Daí as duas propostas no Congresso têm essa regra de transição, existem outras alternativas de transição e o governo deveria apresentar ou concordar com alguma delas e defendê-la. Então esse é que é um ponto importante que a gente precisa resolver isso logo. É uma posição mais clara, Resolva né? logo. Você é a favor da 45, da PEC 110 ou você tem proposta própria? Diga isso logo, urgentemente. Né? Agora, Rubens, alguma chance de pacificação nesse relacionamento ou a gente vai ficar assim com altos e baixos? Não, é muito difícil, mas a chance de pacificação é grande. Hoje mesmo já teve uma tentativa de acordo, esses 30 bilhões que seria o orçamento. O governo mandou propostas, né? A proposta. Então, a tendência é que as coisas se acomodem. Ninguém quer o Brasil em ebulição. E o Congresso Nacional tem mostrado, nesse período de aprendizado aí do presidente Bolsonaro, um bom senso muito grande, né? Mas chega no entendimento quando a corda já está esticada no limite, né? Mas é assim, tem uma entrevista do David Summers hoje, que é um cientista político americano, que ele vê essa questão do Bolsonaro chamar as ruas ao seu favor como algo absolutamente normal. O repórter, corretamente, tenta o tempo inteiro criar alguma... Falou, não, isso acontece porque o Bolsonaro não tem partido, não tem uma força... Mas grande. a favor dele sim, mas contra o Congresso? Mas não foi, até onde eu saiba, não foi ele que convocou o negócio contra o Congresso. Mas acabou endossando em certa medida, né? Cria um certo ruído adicional. Mas né? Compartilhou lá. Então você tem hoje duas vertentes na sociedade. Uma é assim, onde já se viu Bolsonaro fazer isso, e a outra, não, é isso mesmo. E o que a gente estava conversando antes, a gente precisa ter o meio termo. Quer dizer, não é nem onde já se viu, nem o é isso mesmo. A gente tem que entender o que está acontecendo. Agora, essa questão política também atrapalha a retomada de investimentos, né? Certamente. Veja só, o ano passado, o Brasil deixou de crescer pelo menos 0,3%, 0,4% por conta de estabilidade política. O PIB sai do ano passado, 2019, sai amanhã cedo, deve estar vindo 1,1, 1,2, poderia ter sido 1,5 se não fosse esse problema. Veja, o governo perdeu o bônus do primeiro ano de governo, que é aquele primeiro ano da animação geral. Agora vamos fazer reforma, vamos seguir em frente, ancorar expectativas, criar um ambiente de confiança sobre o futuro e seguir em frente. Ele não fez isso efetivamente. O próprio governo retirou 0,3%, 0,4% tranquilamente do PIB do ano passado. E como está da perspectiva política interna, está se repetindo o mesmo cenário esse ano. É bom que se diga isso.
Tá? O Congresso, por outro lado, com essa discussão do orçamento impositivo, está enrijecendo ainda mais o orçamento brasileiro, que é difícil de manipulação ou de administração por parte do Ministério da Economia. Hoje, mais de 90% das despesas já são obrigatórias, com o orçamento impositivo pode ir para 97% e com o avanço das despesas obrigatórias nos próximos anos pode bater a 100%. Isso quer dizer, simplesmente, o ministro da Economia não tem mais poder discricionário sobre o orçamento. Perde-se o Brasil também. Terminamos o nosso tempo aqui. Ouvimos o Márcio Holland, que é economista e secretário de Política Econômica, professor da FGV, e Rubens Figueiredo, cientista político, consultor da Fundação Espaço Democrático. Muito obrigada aos dois, boa noite. Eu que agradeço. Com vocês.